Vamos agora à unidade 6, falar sobre o inadimplemento das obrigações, contidas no artigo 389 a 420 do Código Civil. Esta unidade, ela trata da patologia da obrigação, ou seja, as consequências jurídicas que surgem quando o devedor não cumpre a prestação devida, seja por inexecução total, parcial ou atraso. O foco é a responsabilidade civil contratual e os mecanismos de reparação e garantia. As disposições gerais do inadimplemento, ela está contida no artigo 389 a 393 do Código Civil. O inadimplemento, ele ocorre quando a obrigação ela não é satisfeita no tempo, forma ou lugar devidos. A distinção fundamental, ela reside na existência ou não de culpa do devedor. A regra de ouro da responsabilidade, ela está contida no artigo 389. Se a inexecução da obrigação decorre da culpa do devedor, ele responde por perdas e danos, mais juros e atualização monetária e honorários do advogado. A culpa, lato sensu, é o elemento que gera o dever de indenizar. Exemplo, um pintor contratado para finalizar uma obra em 30 dias não conclui por negligência, devendo responder pelos aluguéis que o credor deixou de ganhar, ou seja, os lucros cessantes. Caso fortuito e força maior, artigo 393 do Código Civil. O devedor, ele não responde pelos prejuízos resultantes do caso fortuito ou força maior, se não houver se responsabilizado expressamente por eles. Tais eventos, eles são imprevisíveis e inevitáveis, rompendo o nexo causal e liberando o devedor da indenização. Exemplo, um devedor tem que entregar uma mercadoria e não o faz porque uma enchente, força maior, destrói seu depósito. Quanto à mora, a mora ela está contida no artigo 394 a 401 do Código Civil. A mora é o atraso no cumprimento da obrigação, sendo caracterizada não apenas pelo fator tempo, mas também pela inobservância de forma e do lugar. A constituição da mora, ela está contida no artigo 397 do Código Civil. Existe a mora ex re, que é a mora automática, e a mora ex persona, que é a mora por interpelação. A mora ex re, ela ocorre automaticamente quando há um termo, data, previamente estipulado para o vencimento. O termo interpela o homem. Quanto à mora ex persona, ocorre quando não há certo termo, sendo necessário que o credor notifique ou interpele judicialmente o devedor para constituí-lo em mora. A mora do devedor. O devedor em mora, ele responde por todos os prejuízos a que a mora der causa. A principal e mais grave consequência é a perpetuação da obrigação, ou seja, o devedor ele responde até mesmo pelo caso fortuito ou força maior durante o atraso, salvo se provar que o dano ocorreria mesmo se a obrigação tivesse sido cumprida o tempo certo. A mora do credor. Ocorre quando o credor se recusa, sem justa causa, a receber o pagamento no tempo, lugar e forma devidos. O credor em mora, ele sujeita-se apenas à regra da conservação da coisa e a indenizar o devedor pelas despesas de conservação. Exemplo, o armazenamento. Quanto às perdas e danos, estão contidas no artigo 402 a 405 do Código Civil. As perdas e danos, elas são a indenização devida pelo devedor que inadimpliu com culpa. O Código Civil, ele adota a teoria do direito imediato, do dano direto e imediato. Composição, está no artigo 402. As perdas e danos, elas abrangem dois elementos, os danos emergentes e os lucros cessantes. Os danos emergentes é o que o credor efetivamente perdeu, prejuízo real e imediato. Os lucros cessantes, o que o credor razoavelmente deixou de lucrar em consequência do inadimplemento. Exemplo, um acidente de trânsito. O dano emergente é o conserto do veículo e o lucro cessante é que o motorista do aplicativo deixou de ganhar enquanto o carro estava parado.
Somente isso inclui na indenização os prejuízos que sejam consequência direta e imediata do inadimplemento. Quanto aos juros legais, ele está contido no artigo 406 e 407 do Código Civil. Os juros, eles são a remuneração pelo uso do capital alheio e servem como indenização pelo atraso no pagamento, que são os juros de mora. Os juros de mora, eles estão contidos no artigo 406. A taxa de juros de moratórios, ela é definida de acordo com a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Atualmente é a taxa Selic, conforme o entendimento majoritário. O termo inicial está contido no artigo 405. Os juros de mora, eles contam-se desde a citação inicial, quando o credor aciona judicialmente o devedor, nos casos de responsabilidade contratual, salvo previsão legal ou contratual diversa. Da cláusula penal. Multa contratual, artigo 408 a 416 do Código Civil. A cláusula penal, ela é um pacto acessório, por meio do qual as partes estipulam uma penalidade, geralmente multa, a ser paga caso o devedor descumpra total ou parcialmente a obrigação. Sua função, ela é prefixar as perdas e danos. Existe a multa compensatória, né, que ela é aplicada em caso de inadimplemento total da obrigação. Se a multa compensatória ela for exigida, o credor não pode pedir perdas e danos adicionais, salvo ser expressamente convencionado, conforme está disposto no artigo 410 do Código Civil. Existe a multa moratória. Aplica-se em caso de simples atraso, mora. Neste caso, a multa moratória ela pode ser cumulada com o cumprimento da obrigação principal, que é o artigo 411 do Código Civil. Existe também a redução judicial dessa multa, né, que está contida no artigo 413. O juiz ele deve reduzir equitativamente a penalidade se o valor for manifestamente excessivo, considerando a natureza e a finalidade do negócio, ou se a obrigação principal já tiver sido cumprida em parte. Este dispositivo ele protege contra o enriquecimento sem causa do credor. Quanto a arras ou sinal, contido no artigo 417 a 420 do Código Civil. Arras ou sinal é a quantia em dinheiro ou bem móvel entregue por um dos contratantes ao outro ao firmar um negócio e garantir seu cumprimento. Existem as arras confirmatórias, as arras penitenciais. As confirmatórias, elas estão contidas no artigo 417. Elas visam o negócio tornando obrigatório para ambas as partes. Se a parte que deu o sinal desistir do negócio, inadimplemento, e a outra parte pode simplesmente reter a arras como forma de indenização. Em contrapartida, se quem receber o sinal for a parte inadimplente, por exemplo, vendendo o bem a um terceiro, deverá restituir o valor em dobro. O ponto crucial é que, neste caso, a parte prejudicada ela pode ainda pedir indenização suplementar, se provar que seu prejuízo real ele foi superior ao valor das arras perdidas ou devolvidas em dobro. Exemplo, se João dá 20 mil de sinal para o apartamento, mas desiste da compra, ele perde o valor e o contrato é desfeito. As arras penitenciais, elas estão no artigo 420 do Código Civil. Elas são aquelas que representam uma exceção, pois devem ser expressamente estipuladas no contrato para permitir o legítimo direito de arrependimento a qualquer uma das partes. Nelas, as arras funcionam como uma indenização prefixada pelo simples desfazimento do negócio. Se o negócio for desfeito, a consequência é a mesma das arras confirmatórias. Quem deu, perde. Quem recebeu, devolve em dobro. Mas o artigo 420, ele é categórico ao afirmar que a parte inocente, ela não pode exigir indenização suplementar, pois o valor das arras é o limite máximo da reparação por perdas e danos pelo arrependimento. Por exemplo, se um contrato de locação
com arras penitenciais é desfeito pelo locador, ele devolve o sinal em dobro. E o locatário não pode, além disso, cobrar os custos de mudança ou armazenamento, pois a indenização se esgota no arras. Tá? Concluindo-se, então, que a unidade de inadimplemento das obrigações é a resposta dos direitos civis à quebra da promessa contratual, sendo a culpa do devedor o fator determinante para acionar a responsabilidade contratual e o dever de indenizar as perdas e danos. Assim, gente, nós chegamos ao fim de mais uma unidade, que é a unidade 6, ou seja, chegamos ao final do estudo da teoria geral das obrigações. E a principal lição que levamos a este ramo do direito civil não é apenas um conjunto de regras abstratas, mas também, sim, um alicerce de confiança e da estabilidade das relações humanas e comerciais. Não se esqueçam de verificar no final de cada unidade os exercícios que correspondem para praticar cada matéria dada em cada unidade.